Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas para se preparar para as aulas, para volta às aulas, antes das aulas começarem, né? Eu acho que se eu tivesse começado o canal no YouTube antes, eu acho que esse seria o primeiro vídeo, na verdade, porque agora a gente tá com pouco tempo, né? Acho que as aulas daqui a pouco vão começar meio que pra todo mundo, se já não começou. Mas eu acho que ainda vale, acho que ainda tem um tempinho. Eu, pelo menos, tenho mais umas 2 semanas aí pela frente antes das minhas aulas começarem. Então, se vocês tiverem um tempinho ainda pra se organizar e se planejar, as dicas que eu vou falar aqui hoje são muito boas. É isso. Uma coisa que vale ressaltar antes de começar a falar todas as dicas é que a maioria das dicas aqui é pra quem está na faculdade. Pode ser que você esteja na escola agora, no ensino fundamental, no ensino médio, e aí você adapta a essas dicas, né, pra você aí na escola. Se vocês quiserem também um vídeo sobre dicas pra quem está na escola, eu não sei se eu sou a pessoa mais apropriada pra isso, porque eu não era uma boa aluna na escola, no fundamental e no ensino médio, mas eu sou uma boa aluna na faculdade. Então, se vocês quiserem adaptar as dicas aqui pra vocês na escola, fiquem à vontade. A primeira coisa que eu acho interessante vocês fazerem é vocês pegarem, abrirem o portal do aluno de vocês e verem quais matérias vocês vão cursar esse semestre e ver o que vocês precisam estar sabendo bem para vocês entenderem essas matérias. Eu não sei se deu para entender muito bem. Eu, por exemplo, esse semestre que tá vindo, eu estou no 6º semestre de medicina veterinária e eu vou fazer farmacologia. Quando você tá fazendo farmacologia, um assunto que você tem que estar sabendo bem é bioquímica. E eu acho que um pouquinho sobre imunologia e bacteriologia, né? Que eu acho que entra nesse assunto também. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Aí eu tô estudando bastante. Mas em janeiro eu estudei bem bioquímica, terminei o assunto de bioquímica, inclusive foi um pouquinho difícil, eu ralei um pouquinho porque era uma matéria que eu tava, tipo, bem ruim mesmo. E agora eu também tô estudando um pouquinho de biologia. Biologia não. Biologia celular? Sim. Essa matéria eu tô estudando um pouco isso. É uma matéria que eu dei uma revisada, que eu tô dando uma revisada, mas é uma matéria que eu não tô tendo que me aprofundar tanto quanto bioquímica. E imunologia também é uma matéria que eu só vou ter que dar uma revisada. Então você vai pesar ali o que você vai ter que aprofundar mais ou não, ou só dar uma revisada, mas isso é muito bom. Você pegar as matérias que você precisa estar bem para cursar as outras matérias, porque tudo tá meio que interligado. Isso é uma coisa que você tem que saber antes de você entrar pra faculdade. Outra coisa é se você... É que agora não dá mais tempo, né? Então eu acho que agora só foca nas matérias que você precisa estar sabendo bem para fazer as outras, para cursar essas matérias novas desse novo semestre. Mas nas suas próximas férias, né? No caso, no meio do ano agora, seria mais interessante vocês pegarem matérias que às vezes não tem nada a ver com as próximas matérias que vocês vão estudar. Sempre tem um pouco a ver, mas, tipo, não tem muito a ver. E só que vocês não estão tão bem e você revisar essa matéria bem, assim, sabe? Porque sempre tem uma matéria ou outra que você, tipo, só passou, não sabe como, mas passou, entendeu? Então é sempre bom você dar uma revisada nessas matérias específicas, sabe? Próxima dica, eu acho que é um bom momento também pra você começar a ler artigo. Se você não tem o hábito, eu, por exemplo, comecei a ler bastante, voltei a ler bastante artigo agora nessas férias. Tô bem orgulhosa, inclusive. Ano passado eu já tinha começado, eu já tinha me introduzido nessa vida dos artigos, né? Leitora de artigos. Mas eu já tinha me introduzido, só que eu parei. Então é bom você se introduzir a esse mundo, né? Tudo bem que agora a gente não tem mais tanto tempo, mas pelo menos ler um artigo nesse meio tempo, antes das suas aulas começarem, e você, sei lá, ler uma vez, tipo, por semana, no caso, nos finais de semana, quando você tá mais livre. Enfim, é bom. Então já comece a se introduzir a este mundo, porque a leitura, a linguagem, às vezes é um pouco diferente. Então, às vezes se você começa o quanto antes é mais fácil para futuramente você continuar esse hábito, tá? Outra coisa que eu acho muito interessante também, nessas férias, antes das aulas voltarem, é atualizar o seu currículo, né? Sempre bom dar uma atualizada no currículo
e deixar ele preparado para esse novo semestre. Eu não sei qual semestre você tá, se você planeja fazer estágio ou não, mas eu, por exemplo, planejo fazer estágio esse semestre. E uma coisa que eu já queria deixar pronta antes das minhas aulas começarem é o meu currículo. Então, pega, senta, deixa pronto, 40 minutos para fazer um currículo, até menos ou mais. Se o seu currículo já tá pronto, você tem que adicionar só algumas coisas, é bem rapidinho. Mas caso você ainda não tenha feito, nunca tenha feito um currículo, é só, sei lá, no máximo 1 hora você vai gastar ali fazendo, no máximo. Então senta e faz, deixa pronto, pra caso haja uma puta de uma oportunidade, você já tenha pronto e só mandar, entendeu? Sempre bom deixar pronto o currículo. E se você quer fazer estágio, já procure as clínicas, né? Procure os lugares que você quer fazer estágio. Esse semestre eu queria fazer em laboratório estágio, então eu já tenho alguma listinha de alguns lugares que eu pretendo mandar o currículo quando as minhas aulas começarem. Eu até poderia ter feito estágio, né, nas férias, mas é que eu não tô no Brasil, então não dá. Então é isso, tenha o currículo pronto e os lugares que você acha interessante você fazer o estágio. Já deixa meio que preparado ali pra você mandar. Pode ser que você não entre nesses lugares, pode ser que você entre num lugar que você nem imaginava que você ia entrar. Pode ser, muito provável também. Mas sempre bom você ter tudo preparadinho, tudo certinho. Caso você pense em fazer algo diferente esse semestre, por exemplo, fazer um artigo, uma, né, iniciação científica, uma pesquisa, não sei o que você pensa fazer diferente esse semestre. Caso você pense em fazer algo, já meio que se planeja agora. Então, tenha uma noção mais ou menos qual que vai ser o caminho, né? Um plano de ação. Já tenho um plano de ação meio que pronto, assim. Eu, por exemplo, esse ano, eu quero começar a fazer o meu artigo, o primeiro artigo. E aí, eu me comprometi em planejar isso nas minhas próximas férias, no meio do ano, em junho, julho. Começar a me planejar. Então, começar a fazer o artigo esse ano, mas mais pro final do ano. E meio que tá tudo pronto pro próximo ano. Penso fazer dessa forma, porque esse semestre tem outros planos, e senão ia ficar muita coisa, eu não ia conseguir conciliar tudo. Então, se você pensa em fazer algo diferente esse semestre, eu sei que agora a gente não tem tanto tempo, né? Não sei se as suas aulas voltam agora, porque as minhas aulas vão voltar 9 de fevereiro. Se as suas aulas voltam só depois do carnaval, melhor ainda, porque aí você tem tempo pra fazer tudo isso que eu tô falando. Deixe organizada, então, tipo, em tópicos, fazer primeiro isso, depois aquilo, né? Logo em seguida isso, pra você meio que ter organizado e coloque datas. Muito importante você colocar datas, eu acho que isso é muito válido. Datas limites. É como se fosse um trabalho, você tá comprometido com aquilo, então você tem que ter tudo certinho, sabe? Bom, gente, essas são as minhas dicas. Essa foi a minha primeira férias, assim, que eu de fato foquei, assim, bastante nos estudos. Tudo bem que nas minhas outras férias eu estudava, assim, mas eu nunca foquei tanto quanto nessas férias. Normalmente eu tava mais aproveitando as minhas férias mesmo. E dessa vez eu consegui curtir e estudar tanto quanto eu queria ter estudado. E também comecei coisas que me deixaram muito orgulhosas. Muito orgulhosas. Muito orgulhosa. E é isso, gente. É muito bom você se preparar antes das aulas, você se sente mais preparado. E você se sente até mais motivado, né? Então, eu espero que o vídeo aqui tenha sido bom e que ajude vocês de alguma forma. Até o próximo vídeo, gente. Beijinhos!